forte, em o nome de Jesus, que Cristo seja revelado mais uma vez nessa casa, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Comece a agradecer se você tinha alguma causa impossível. Comece a agradecer porque hoje é o dia em que Jesus está se levantando na sua direção. Agradeça a Ele pelo seu milagre gerado. Agradeça a Ele pela cura. Agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. João 8, versículo 56 está escrito assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meu Deus, repita comigo: em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Aleluia, nós servimos ao Deus da eternidade, aquele que era antes de que tudo fosse criado, aquele que é hoje aqui manifesto nessa igreja, e aquele que já venceu a morte, aquele que já venceu no futuro, aquele que já nos apontou para a glória dele, foi preparar uma morada e já está tudo pronto. Aleluia, voltará para nos levar com ele, para gozar do gozo do nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus, mas senta dando glória a Deus, um aleluia aí, ó. Nós não servimos, meus irmãos, um Deus fraco. Nós não servimos um Deus morto ou uma estátua que não pode fazer nada. Nós não servimos um amontoado de barro. Aleluia. Nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus da eternidade. De eternidade em eternidade, eu sou. Meu Deus. E esse Deus quer se apresentar para você nessa noite. A Bíblia, mais do que um livro que conta histórias, ela carrega um espírito dentro dela. E todas as vezes que você medita na Bíblia, você estuda a Bíblia, esse Espírito ele faz com que as palavras saltem no seu coração, que você se inspire pelo texto sagrado. Ele traz uma revelação, uma aplicação prática na sua vida. E é por isso que a fonte de vida que nós precisamos para alimentar o nosso corpo espiritual, ela também é atribuída às palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. A maior revelação de quem Deus é está aí nas suas mãos. Essa noite eu quero te dar uma aula de teologia aqui, mas uma teologia avivada. Repita comigo assim, cutuca o seu vizinho e fala: hoje é aula de teologia revelada. Meu Deus, aleluia. Muitos segredos e tesouros estão escondidos dentro dos textos sagrados. Alguns deles têm mecanismos para você conseguir observar o que está escrito, e outros somente a revelação do Espírito Santo que consegue te notificar. O que vai acontecer aqui nessa noite é uma dessas pitadas da manifestação da eternidade, apontando a gente para umas características de quem Deus é. E a consequência de ser um Deus tão grande, pastor Laurito, é empoderar um povo que respalda o Deus que serve. A Bíblia conta a história de uma rainha muito influente, muito conhecida, que na época dela ouviu falar muito sobre o rei Salomão. E ela saiu do país dela com uma comitiva, com muitas riquezas, e veio ver aquilo que ela estava ouvindo. Veio ver aquilo que ela estava ouvindo sobre Salomão.
Sabe o que isso me ensina, Maria? Que quando Deus escolhe um povo e derrama da sua glória sobre esse povo, a glória de Deus sobre o povo se torna anúncio de testemunho de milagre. Aleluia. Pessoas saem de lugares, pessoas se investem, pessoas viajam para vir e ver o tamanho do Deus que nós servimos. Essa história está se repetindo hoje. Aleluia, que Deus está derramando sobre a nossa igreja, sobre esse povo. Vai se tornar tão grande, Lili. Os testemunhos vão acontecer de uma forma tão veloz, tão sobrenatural, tão poderosa, pelo tamanho do Deus que nós servimos, que pessoas sairão de vários lugares. Eu vejo salão de aeroporto lotado por pessoas querendo vir e ver a glória de Deus que está sendo derramada sobre esse povo. Aleluia, você consegue ver isso no seu espírito também, em nome de Jesus. As rodovias lotadas, sabe, esses lugares de transporte, metrô, tudo lotado, porque o povo está querendo vir e ver o tamanho do nosso rei. Aleluia. A nossa vida precisa respaldar a glória do nosso rei. Então, quando a rainha chegou e viu os servos de Salomão, ela olhou e falou: uau, se os servos são assim, imagine o rei. Meu Deus. Sabe onde o Espírito Santo quer nos conduzir nessa noite? Que nós ainda não experimentamos nem o cacho da uva que nós trouxemos da terra prometida. Ainda nem saboreamos o cacho da uva. Não foi nem uma fração, nem 1% daquilo que vai respaldar a glória do nosso Deus. A nossa vida vai refletir o tamanho do Deus que nós servimos. Pastor, é papo de coach, não é não, guerreiro, é papo da Bíblia mesmo. Vocês sabem que nessa casa a gente não tem essa história, sim ou não? Aqui nós somos o que a Bíblia diz que somos, servimos ao Deus da Bíblia, sim ou não? Então a revelação de um Deus forte, poderoso, ela está escondida dentro das Sagradas Escrituras. Quando nós paramos para buscar em Deus essa revelação de quem Ele é, então Ele vai descortinando tantas coisas, irmãos, e tudo apontava para um plano perfeito, que já for anunciado àqueles que têm intimidade com o céu, aqueles que aprendem a ouvir o céu, acessar o conselho de Deus. Salmos 9, 10, 11, 12 e completa com o Salmo 14, apresenta todo o plano de redenção da humanidade. Pastor, Salmo não é Gênesis, nem o Apocalipse. Pois é, aqueles que têm acesso ao mundo do Espírito recebem revelações que ainda estão para acontecer. Salmo 109 anuncia o sofrimento, inclusive a traição que Jesus sofreria lá no Novo Testamento, mais de 1000 anos para frente. O salmista acessou a eternidade, pastor Cifal. E ali ele narra até o Judas, está escrito ali. O apóstolo Pedro, já lá em Atos, quando vão fazer ali a eleição do Matias, que substitui Judas, ele aponta para o Salmo, falando: aquele que já fora profetizado para a perdição, quem? O Judas, que foi tirado, então substituído por Matias. Qual o Salmo? Salmo 109, fala sobre a traição, fala sobre os sofrimentos, fala sobre rejeição, fala sobre uma calúnia, uma condenação injusta. Qual foi a vez que Davi sofreu uma condenação injusta? Todas as vezes que ele aprontou, aliás, que ele se enrolou com Deus, pastor Laurito, é que ele tinha culpa do cartório. E nenhuma das vezes que nós vemos uma consequência sobre a vida de Davi, ele não reconhece o erro dele. Então, como pode os Salmos falar como se fosse uma acusação que ele havia sofrido? Esse não faz parte de um dos Salmos davídicos, tá? Mas aqui entra, gente, um exemplo. Sempre que nós vamos falar a partir daquilo que nós vivemos e cometemos, existe uma chamada para a conversão, uma chamada para o arrependimento. Essa é a obra do Espírito Santo, sim ou não? Agora, quando só tem um texto ali, sem autoria, Salmo 109 não tem autor, tem estrutura.
tem estrutura teológica. São 22 linhas, cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico. O Salmo 111 e o Salmo 112 são conhecidos como salmos gêmeos, porque eles carregam essa estrutura, e sempre que um autor bíblico coloca uma estrutura poética no texto, é porque ele carrega algo muito precioso. Se eu fosse você, eu vinha estudar no seminário teológico da nossa igreja. Essas aulas todas estão lá também. Aula de descobrir os mistérios de Jeová. Amém ou não amém, meu povo? Aí o Salmo 109 fala sobre essa traição que Jesus viveria, essa dor, anunciando ali um período de sofrimento do Messias. Ele fala até sobre o silêncio. Ele se queixa até sobre o silêncio. Sobre no meio do vento, no meio do problema, ele começar a interceder pelo povo. Quem lembra Jesus na cruz? Ele vê tudo o que estavam fazendo e ele olha para o céu e fala o quê? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. No meio de dor, no meio de crítica, no meio de rejeição, no meio de tapa na cara, ele intercede pelo povo que está esbofeteando ele, cuspindo nele, condenando ele. Esse Jesus não é gente, não. Ele é a eternidade que já fora profetizada lá atrás. Pastor, Deus usou a sua vida aqui, porque o Salmo 24 é a ponte de conexão entre o Salmo 109 e o Salmo 110. Olha o que aconteceu. Como termina essa história de dores de Jesus Cristo? Foi ele na cruz, sim ou não? Só que quando Satanás achava que a cruz apontaria ele para a perda e fim de uma história, era só a coroação do Rei da Glória. Meu Deus! Olha essa conexão. Salmo 109 termina com Jesus morrendo na cruz. Aí vem lá a carta de Paulo aos Efésios, falando que aquele que morreu, onde ele morreu, Salmo 109, morto. Para onde ele foi? Desceu. E quando ele desceu, Apocalipse 1 fala que ele tomou a chave da morte. Meu Deus! Persegue o fio da história, irmão. Profecia sobre o que ia acontecer. Realização no Novo Testamento. Descrição em Efésios 4. Quando fala que ele tomou os que estavam em cativeiro. Ele tomou, irmão, ele venceu sobre todas as coisas. E aí Apocalipse 1 fala lá que ele tomou a chave da morte. E ele ascende aos céus. E quando ele chega nos céus, irmão, ele não chega como aquele Jesus esbofeteado, pobre coitado, morto, coitado, que não podia fazer nada por ele. Ele chega nos céus, aleluia. E então a eternidade começa a declarar e a celebrar que se abram os portais espirituais. O Rei da Glória está chegando. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, que estava subindo, mas trazendo aqueles que estavam cativos, trazendo as marcas da sua vitória, trazendo as chaves da morte e do inferno. Meu Deus, você está entendendo isso aqui, meu irmão? Aleluia, o Deus da eternidade estava chegando para assumir um governo, para assumir um trono, para se assentar à direita do Pai. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui, irmão. E aí, pastor, Salmo 110, assenta-te à minha direita. Aleluia. Assenta-te à minha direita. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Pai jurou. Meu Deus, irmãos, e entenda isso em nome de Jesus Cristo. O que a eternidade já havia profetizado, o que já estava escrito no mundo do Espírito sobre Jesus Cristo, ele veio e executou exatamente isso. E quando ele subiu nos céus, quando nós conseguimos enxergar nos salmos isso, nós conseguimos ter uma ideia e um vislumbre, pastor, dessa celebração já que aconteceu lá no céu. Eu fico imaginando como foi essa festa, porque por um momento a eternidade se materializou em um homem, se despiu da sua glória. Aquele que era presente 24 horas no céu, se despiu da sua glória, assumiu uma forma de servo. Sabe o que eu creio? A fé é minha, põe onde eu creio. Sabe o que eu creio, Sandra? Parecia que estava faltando alguma coisa. Caramba,
Vai lá embaixo agora, olha lá, meu Deus. Faz alguma coisa. Não, calma aí, vai se cumprir tudo nele. Meu Deus, vai acontecer tal coisa. Fica tranquilo, eu confio no meu filho, vai dar certo. Ele está pedindo para desistir. Fica tranquilo, em nome meu, vai dar tudo certo. E aí de repente o plano é consumado. Aleluia. E então fica aquela expectativa no céu, pastor Laurito, porque se foi consumado o plano, ele voltaria à sua origem. Então quando ele volta, aí vem o Salmo 24 celebrando essa volta dele. Ele está voltando, o rei está voltando. Aquele lugar que estava vazio agora será preenchido. Ele há de se assentar nesse alto e sublime trono, e um trono acima de todo trono, um nome acima de todo trono, nome foi dado a ele. O governo, o domínio, o poder estão em suas mãos, e hoje ele vive e reina assentado nesse trono. Meu irmão, se você consegue pôr fé nisso, celebra a Deus com intensidade no seu lugar. O seu rei governa e está vivo. Ele não está de mãos atadas, ele não é incapaz. Meu Deus, ele é forte e poderoso e reina. Aleluia. Meu Deus. Lá maçore anda lá bracê. Sabe que às vezes o que a religião tenta nos ensinar, parece que Deus perdeu o controle. Parece que quando Jesus foi culpado de mesmo sendo inocente, Maria, esses cílios bonitos aí, mesmo sendo inocente, foi culpado, parece que agora o céu perdeu o controle, não parece? Sim ou não? Não parece que agora todo o projeto desandou? Eu falei, ih, rapaz, deu ruim. Por isso que Pedro saiu todo desnorteado, mas falando, e agora? O que vai acontecer? Parece que deu ruim. Eu tenho a palavra de Deus no seu coração. Pode parecer que perdeu o controle. Aleluia. Pode parecer que as situações que você está vivendo saiu do teu controle. Mas o céu não é pego de surpresa. Aleluia, nada sai do controle das mãos de Deus, irmãos. Não se abata pelo que está acontecendo. Não pense que é o fim, Bianca, em nome de Jesus Cristo, porque não é o fim, é só a coroação da glória. Aleluia, a glória há de ser manifesta onde achou que era o fim, onde achou que era a vergonha, onde achou que era a derrota, aquilo se torna a glória manifesta de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração. Aquilo que Satanás achou que ia te envergonhar, que ia fazer você falir, que ia fazer o seu nome ficar sujo na praça, aquilo que achou que seria vergonha, tragédia, seria o fim da sua vida, é só uma grande oportunidade para que a glória de Deus seja manifesta. Ah, meu irmão, se você recebe isso no seu lugar, pega essa palavra, meu irmão, porque não é o fim, não é o fim, não é o fim. Deus te trouxe isso aqui essa noite para te fazer ouvir uma palavra, basta uma palavra, não é o fim. E se você recebe isso daí, meu irmão, se manifesta na intensidade que você recebe. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Aleluia, aleluia. Meu Deus, aleluia. Talvez a tua história está parecendo com o Salmo 109. Feridas, traições, cansaço, injustiça. Mas não é o capítulo final. Hoje eu vejo uma página sendo virada. Eu vejo essa página sendo virada. Meu Deus, quando parece que o céu perdeu o controle, parece que ficou um silêncio absoluto, parece que o céu se distanciou e está de bronze. Então o Filho entrega o seu Espírito. Meu Deus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ali, meu irmão, começou um grande terremoto. Lá, Massoriana, lá, aleluia, a natureza começou a reagir, porque o rei estava chegando lá no céu. O chão começou a tremer, pastores. Entenda isso em nome de Jesus. O chão começou a tremer, a natureza começou a reagir, porque o rei foi restituído no seu lugar, com poder e glória mais uma vez.
O véu se rompeu, marcando ali uma divisão nos tempos, uma divisão no governo espiritual que um dia foi entregue pelo governante, por Adão, foi entregue isso para o adversário das nossas almas. Mas naquele sacudir que a terra teve esse rebuliço. E a partir dali, então esse governo é reestabelecido no reino dos céus. Meu Deus, meu Deus. O reino não terminou no Calvário. O Calvário era só a transição de um governo caído, de um governo entregue, de um governo que escraviza na carne, para um reino celestial, que vem pôr em liberdade os que estavam cativos, que vem funcionar na contramão daquilo que o mundo apresenta. Meu Deus, Jesus foi contra a cultura, irmão. Nós precisamos entender isso, sabe, Gê? Essa casa é uma casa espiritual, uma família espiritual. E nós precisamos, tia Hilda, receber esse DNA no nosso espírito. O DNA dessa casa espiritual. Que nós somos contra a cultura, irmão. Nós somos seguidores, imitadores de Cristo. Nós estamos como o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, porque estou imitando Estou imitando. Vou acertar sempre? Talvez não, mas que eu estou tentando, eu estou. Sim ou não? Esse é o nosso DNA. Estamos imitando a Cristo. A nossa vida lá fora, no cotidiano, nas conversas, nos relacionamentos, na cantina, no corredor, no banheiro, no serviço, nas salas. Não pode ter uma semente diferente disso. Tem que carregar a mesma semente. Qual semente? Do reino dos céus, irmãos. Afinal, quem governa a nossa vida? A terra ou o céu? Qual a oração que Jesus Cristo ensinou? E o que o Pai Nosso fala? Que seja feita aqui na terra, conforme é nos... Então quem governa o que, meu Deus? Se é o céu que governa, se eu preciso ser imitador de Cristo, se eu preciso receber esse DNA, meu comportamento respalda o DNA da casa, respalda o rei que governa essa casa, respalda o Deus Todo-Poderoso. Meu comportamento na casa está aproximando as pessoas de Cristo? Pastor, essa tem que ser o nosso alerta. Olha o que aconteceu lá no jardim. A mulher foi ludibriada lá pela serpente. Mal intencionada, queria ver a perdição, queria ver a queda, queria ver a destruição. E quando Deus chegou lá para punir o povo desobediente, a primeira coisa que ele fez foi acender um alerta na mulher de novo. A primeira criatura a receber um dom foi a mulher. Como que é que você fala, Vitor? O que choras, homens de honra? A primeira criatura a receber um dom foi a mulher, né? Um alerta contra o mal. E ao homem foi dada uma missão. Qual a missão foi dada ao homem? Quem sabe o que é isso aqui? Lá trabalhar a terra. Enquanto está no governo do céu, é desfrute e manutenção. Quando vem para o governo da terra, se não trabalhar, guerreiro, não tem o que desfrutar, não tem o que colher, não tem nem o que comer. Aquele que trabalha também é bom, aquele que não trabalha. Então para o Adão, Deus deu uma sentença, vai ter que trabalhar. E como é que ele trabalhava a terra? Olhando para baixo, fazendo aquilo que as suas forças sabiam fazer. Preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. E enquanto isso, como que o que Deus dá, ele não tira? Deus deu a mulher para ser uma só carne com o homem, sim ou não? Aí ele traz a mulher. Vem aqui, vida, em nome de Jesus. Mas vem rápido, profeta do avivamento. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo chega rápido em casa, né? Puf, manifesta. Ele manifesta assim, né, Espírito Santo? Vem aqui, nós vamos fazer o Adão e a Eva aqui. Você já sabe a missão, né? O Adão, ele foi condenado a ter que trabalhar a terra, sim ou não? Depender da força do seu braço, debaixo do governo da terra. E aí, enquanto o Adão
estava trabalhando, olhando para baixo, ele não tinha condições, irmão, de levantar a sua cabeça, porque ou eu trabalho ou eu visiono, ou eu gero aquilo que tem que ser gerado, ou eu vou em busca daquilo que tem que ser para o alimento para minha esposa, para minha família que está aqui. Então eu tenho que ficar aqui trabalhando. Aí Deus equipou a mulher com um alerta, lembra? Qual que foi o alerta? Inimizade entre você e a serpente, que representa o quê? O mal. Então, enquanto o homem está focado ali, trabalhando, de sol a sol, meu Deus, escravo dessa terra e do pecado, olhando para baixo, sol. Aí vem a Eva. Enquanto o homem está olhando para cá, a Eva com um dom que ela foi equipada, fazendo como? Olhando, ver se o mal está chegando. Então, aquilo que era completo antes no jardim, agora só é completo enquanto o homem está trabalhando e a mulher está em alerta, em radar, olhando em todas as direções onde é que o mal está vindo. Vocês já viram que de vez em quando o Espírito Santo se manifesta e ele fala assim, ó, não vá por aí, e aí você vai, o que acontece? Dá tudo errado, é ou não é? Aí logo em seguida vem aquela famosa frase. Eu te avisei. O Espírito Santo está só lá em casa ou está na sua casa também, varão? Em nome de Jesus. O Espírito Santo fala assim, não faz negócio com essa pessoa. Por quê? Porque eu senti uma coisa. Que coisa, mulher? Aí vai e faz negócio. Tem que lá e dá tudo errado. Aí o Espírito Santo vem. Eu te avisei. Parece que o vocábulo do Espírito Santo foi reduzido a essa frase. Eu te avisei. Agora, Espírito Santo. O Espírito Santo falou aqui nessa casa hoje que uma palavra ia mudar a realidade desse povo. Alguns manifestaram receber a palavra. Sabe o que o Espírito Santo vai falar? Eu te avisei. Ele já avisou, irmão, que essa realidade ia mudar. Ele já avisou que a vitória viria. Ele já te avisou que não seria o fim. Ele já te avisou porque ele está em estado de alerta. Aleluia, o tempo todo nos antecipando ao mal. Quer ficar aqui? Já vamos pregar junto. Meu Deus, irmãos. O Espírito Santo já te avisou, não vai ficar daquele jeito, fica tranquilo. Fica tranquilo, não vai ficar daquele jeito. Efésios 4, Salmo 24. Abram-se os portais, o rei está chegando. O céu recebendo o rei que venceu, é o filho retornando glorificado, como se os anjos gritassem. Abram-se os portais, o rei está voltando. Meu Deus. E assim que os portais se abram, o Salmo 110 começa. O Cristo que sangrou, meu Deus, agora está governando. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então o Salmo 109 mostra o madeiro, 110 mostra um trono. Aleluia. Assenta-te à minha direita. A cruz foi uma coroação, irmão. E num ato profético fizeram esse troço, né? Coroaram ele ali. Mal sabiam que estavam só mais uma vez cumprindo aquilo que a eternidade já havia decretado. Irmãos, eu não sei se você está entendendo onde Jesus quer chegar nesse culto, mas eu já entendi, eu tenho a palavra dele para o seu coração. Nada vai mudar aquilo que já está decretado sobre a sua vida. Satanás não vai tocar naquilo. Ele pode até colocar aí as sataneiras dele, mas ele será pego dentro das sataneiras dele mesmo. Aleluia, aquilo que ele achou que ia armar para te paralisar e colocar um ponto final na tua história, vai ser só o nosso grito de celebração e de vitória sobre a morte, sobre as dores, sobre as doenças, sobre todas essas má notícias que tem chego na sua vida. Entenda isso, irmão, a má notícia não é o ponto final. A má notícia é somente o aquecimento da celebração. Aleluia. Aí o Salmo 111 entra com adoração, começando como? Aleluia. Louvai ao Senhor pelas suas grandezas. Salmo 109, sofrimento. Salmo 110, sendo glorificado. Agora ir lá no trono glorificado, como que a criatura reage? Aleluia! Louvai ao Senhor pelas suas grandezas, pela grandeza da sua obra. O que acabou de acontecer, irmão? A obra da redenção. Louvai pela grandeza das suas obras.
a criação adorando em honra, se submetendo ao governo do eterno. Aleluia. Essa é a nossa fração, irmão. Agora é a nossa vez, sabe, de levantar o nome dele em adoração por toda a excelência da obra dele. Se nós estamos aqui hoje reunidos nesse culto tão gostoso, um culto diferente, um culto atípico, né? Se nós estamos aqui reunidos hoje, é pela excelência da obra dele. O que me cabe é somente render glórias a ele. E te convidar, louvai ao Senhor, aleluia, porque ele é bom, pelas suas grandezas, pela sua bondade, pela excelência da tua obra. Louvai ao Senhor, aleluia. Tem crente aí para louvar o Senhor, para agradecer a ele, em nome de Jesus, para reconhecer o tamanho da sua bondade, em o nome de Jesus, aleluia, aleluia. A postura do servo, irmão, sempre foi se curvar diante do rei, quando o rei se apresenta. Esse é mais um cromossomo dentro do DNA da casa, tá pegando ou não? O rei apresentou, Sandra, nos curvamos em adoração a ele. Vocês têm percebido, gente, que nos últimos cultos nós estamos vivendo isso aqui? O rei se apresenta aqui, que todos nós estamos fazendo, se prostrando em adoração, e Jesus vai governando. Jesus vai mudando coisas aqui. Jesus cura antes de fazer o apelo. Nós vencemos guerra espiritual. Quem estava aqui domingo à noite aí? Quem estava aqui? Levanta a mão assim, para eu ver que você está aqui acordado, em nome de Jesus. Vencemos guerra espiritual no domingo à noite ou não vencemos aqui? E qual foi a consequência? 5 almas se renderam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5 almas se renderam porque o rei estava presente. Aleluia! Nós vivemos agora o Salmo 111, que é depois que ele assumiu o trono, louvando e bendizendo ao seu nome. Olha que interessante, quando Isaías recebe a visão e vê o trono, ele não começa a cantar. O que ele faz? Cai diante do trono. Quando João recebe a visão e vê o céu, vê o trono, vê tudo que ele vê lá, ele não começa a dançar igual as moças aqui da dança. Sabe o que ele faz? Desmaia. Meu Deus, lembrei de você. A presença, a glória, pelo tamanho da grandeza de Deus, irmão, o rei está se manifestando essa noite. Nós precisamos pegar essa chave no nosso DNA. Nós servimos um rei, sim ou não? Somos servos de um rei, sim ou não? E estamos aqui em nome dele, sim ou não? Ele é a nossa bandeira. Ele está sendo entronizado nessa casa. Então nada mais justo do que honrar a presença dele, se curvando em adoração a ele. Deixe essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Todas as vezes que a revelação do rei apresenta, o nosso ego é desmanchado, diluído, destruído. E é aí que vem, irmão, a nossa verdadeira oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Porque o ego ficou de lado, nós já estamos prostrados diante dele. Já estamos em sinal de rendição, de humilhação, de entrega, de submissão a ele. E então vem a expressão de um coração adorador, que entrega primeiro. E então vem esse coração. E deixa essa semente cair no seu coração essa noite em nome de Jesus. Os olhos de Deus estão varrendo a terra nesse exato momento, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sim ou não? Tem adorador na casa essa noite, irmão, pronto para se prostrar, se render e colocar no altar do Senhor o ego, aquilo que te afasta, aquilo que te faz ficar de pé mesmo diante da presença manifesta. É tempo de quebrar esse joelho aí, irmão, em nome de Jesus. Ou você dobra ou Jesus quebra, das duas uma. Eu não vou deitar nesse chão. Eu já ouvi histórias de pessoas criticando quem ora em línguas. Coitado. Foi trabalhar, Clênio, metrô, lotado, Praça da Sé, 6 da tarde. Deixa eu ouvir um louvor. Botou o fone de ouvido para ouvir o louvor no meio da confusão do metrô. Quem já pegou o metrô na Sé aí, 6 horas da tarde? Levanta a mão assim para eu ver. Tu é vitorioso, hein? Vitorioso és. Você nem entra no vagão, te colocam lá dentro, né? De repente você tá lá.
Que hora você vai chegar? Não sei, quando alguém me pôr no trem. Aí eu chego. Na cela lotada, ouvindo um louvor, de repente. Na igreja, esse negócio de orar em línguas, não sei o que, irmão. Ou nós dobramos o nosso joelho em adoração, ou ele quebra esse joelhão aí. Das duas, uma. Quebrar o joelho dentro dessa figura, falei do metrô aí, é real, viu, gente? Isso aconteceu de verdade. É ser exposto a uma coisa que ele estava criticando e estava ali questionando. Jesus expôs ele aqui. Ele viveu essa experiência. Talvez Jesus já está te chamando para se render e entregar coisas no altar dele já faz tempo. Faz tempo que Jesus está te chamando para viver uma nova estação, uma nova medida, um novo tempo de entrega. Se você quer viver coisas novas, precisa entregar coisas novas. Já faz tempo que Jesus está te chamando. Você sabe disso. O Espírito Santo está falando no seu coração aí agora. Já faz tempo que Jesus está te pedindo algo. Eu conheço uma pessoa que o Espírito Santo soprou algo no coração dela. Ela ficou em dúvida, buscou clareza sobre aquilo. Com dores entregou um altar ao Senhor. E esse altar que foi levantado ao Senhor, com dores, irmão, entregou com dores. Eu sei o quanto doeu, o quanto custou. Milagres extraordinários foram gerados. O impossível se curvou diante de um altar que queima adoração. Se tem adoração no altar, o impossível se prostra. Agora, se o altar está vazio, a tua vergonha é exposta. A vergonha do outro lá, eu que não vou orar em línguas aqui. Foi exposto onde? No meio do metrô. Eu acho que bonito não foi o adjetivo que ele ouviu, o senhor não. No mínimo, eu falei, isso daí o tico-teco já. Irmão, vamos ser sinceros, olha o que a Bíblia nos ensina, que o evangelho é loucura. Para aqueles que não creem, o evangelho é loucura. Imagina a Praça da Sé lotada às 6 horas da tarde. Vai ser durão na igreja, Jesus vai te pegar na fila do banco, vai te pegar no dia, vai te pegar no metrô, vai te pegar, mano, vai te pegar. Vai ficar durão aí ou vai quebrantar esse coração, receber esse DNA dessa casa espiritual, irmão? Começar a se comportar, sabe, conforme aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre essa casa. A nuvem está levantando. Quando a nuvem levanta, é um sinal, irmão. Levanta acampamento, faz alguma coisa. Se ficar para trás, vai queimar no deserto. Se eu fosse você, eu já estava dando nó na minha tenda. Aleluia, eu já estava desmontando o que tem que ser desmontado. Eu já estava entregando aquilo que precisa ser entregue. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, irmão. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que está levantando um povo, mais uma vez, para carregar a presença dEle. Escuta isso, irmão. Deus está levantando um povo para carregar a presença dEle. Aleluia. Mas a direção não é o povo que carrega que dá. A direção é o Espírito que dá. E nós carregamos na direção que o Espírito dá. E o Espírito está soprando e te chamando. Ei, entrega no altar do Todo-Poderoso, se curve diante dEle, aleluia, levante um altar de adoração a Ele, entrega a sua vida como adoração, reconheça o tamanho do teu Deus em nome de Jesus, para que você se torne esse povo que vai olhar e bem dizer o nome dEle, pela excelência da obra dEle. Irmão, Deus te trouxe essa noite aqui, Ele te marcou esse endereço, Ele marcou esse encontro, Ele te colocou nessa live, não foi à toa, tem uma palavra liberada, aleluia, sobre essa noite, tem uma palavra liberada sobre essa noite, a página está sendo virada, nós experimentaremos a excelência, aleluia, da obra de Deus, para que a glória dele seja manifesta em nós, aleluia. Oh Espírito Santo, o povo começa a se parecer com o rei, Salmo 112. Agora o povo permanece firme, não teme as notícias ruins, vive em generosidade, a sua descendência é forte, a luz nas trevas. E isso não é apenas, meu irmão, uma bênção que foi derramada aí no Salmo 112. Se eu fosse você,
levar a lição de casa para casa. Lê esses 3, 4 salmos aí. 9, 10, 11, 12 e o 14 nós vamos chegar lá, o desfecho. Lê isso aí, irmão. Vê só quantas palavras de bênçãos que estão liberadas no Salmo 112 sobre aqueles que reconhecem o rei. Reconhece a obra do rei, consegue entender, ele sofreu, ele foi traído, viraram as costas para ele, crucificaram ele, Fran. Estou reconhecendo nele o Messias, e porque reconheço nele o Messias, eu vejo ele assentado em alto e sublime trono, ele continua governando. O meu trabalho é descansar no Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito. Meu Deus! Sabe o que ele está dizendo para você nessa noite, irmão? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A obra é dele, é uma obra excelente, irmão. Deixa ele fazer a obra excelente dele. Receba esse DNA espiritual, receba essa visão, sabe? Caminhe debaixo dessa palavra, para que aquilo que está sendo liberado sobre esse povo escolhido, eleito, levantado por Deus, seja uma verdade na sua vida. Para que a tua vida respalde o DNA desse povo. O Jefferson acreditou nisso daí. Sempre funciona. Meu Deus, o reino começa, irmão, a mudar o comportamento. E aqui tem essa grande realidade de confronto para nós essa noite. É muito gostoso falar do tamanho do nosso Deus. É muito gostoso falar da glória dele. Escutar sobre as bênçãos dele, sim ou não? Não é gostoso tudo isso? Mas tem um confronto, Maria. Sabe por quê? Nós precisamos realinhar nossa vida para nos submeter a um novo governo. O governo que nós estávamos acostumados, enfadados, é um governo de escravidão, um governo caído, um governo que rege essa terra. Então por isso o vitimismo, então por isso as dores, por isso a emoção sobre todas as coisas. Eu acredito que esse pastor aí não está na visão, mudou até a posição das cadeiras hoje. Irmão, para que criticar sendo que você pode usufruir e dançar com o Espírito Santo? Não, mas é que eu acho. Então, deixa o teu achismo lá para fora. Se Deus nos der uma direção, irmão, para nós pintar essas paredes de cor de rosa, nós vamos pintar. É Ele quem governa. E a nós cabe o quê? Eu entendi. Se eles fizerem é porque Deus está falando. E eu vou gostar, eu vou amar. Eu não gosto de rosa, mas eu vou amar porque é Deus que mandou. Foi Deus que falou, eu vou amar esse rosa, eu vou amar essas flores aí, ó. Nem de flor eu gosto, irmão, mas quem foi que pediu para pôr essa flor aí? Fui eu. Nem de flor eu gosto. Tinha umas lá na casa da minha mãe. Já tá morrendo tudo. Já não dou conta de cuidar daquilo não, mulher. Minha vida é mais na rua do que em casa. As bichinhas tá secas de fome lá, de sede. Minha mãe foi embora e deu uma missão para mim. Você vai ter que cuidar dessas plantas. Eu falei, não me venha, não me impute esse pecado. Nisso sou inocente, porque eu já avisei desde longe que eu não é só botar água no troço. Ela vive amando essas plantas, ela fala com as plantas, ela canta para as plantas, ela desenterra as plantas, enterra de novo. Qual o sentido disso? Ela desenterrou. Não, meu filho, tem que trocar a terra, essa terra já deu o que tinha que dar, agora tem que pôr uma terra nova. Então, deixa Deus te usar aí, né? Fica aí, ela ama isso aí, irmão. Agora, comigo não tem nada a ver isso. Agora, para nós, como igreja, talvez esse exemplo aqui da planta seja uma grande realidade. Se eu não entendo, por que eu vou criticar? Por que eu não vou buscar o entendimento? Por que eu vou me manifestar? Por que eu vou me rebelar? Por que eu vou na contramão? Por que eu vou na contramão do céu e no fluxo do mundo? Sendo que Deus me chamou para o contrário. E no fluxo do céu, na contramão com o mundo. O que o mundo ensina, Vanessa, é apontar o dedo. Olha lá, tá orando em línguas no metrô, chapou. Agora o que o céu está falando. Queria, varão, cuidado com as coisas que você pede. Tu é grandão, eu já vi você rodando aqui já. Imagina você rodando no metrô.
Meu Deus. Oh, isso aí, gostei de ouvir, hein? O reino começa a mudar o comportamento, a mentalidade. Romanos 12, irmãos. O 1 fala sobre a entrega da vida, o 2 fala sobre a entrega da mentalidade, postura, relacionamentos, responsabilidade, pertencimento. Nós carregamos uma responsabilidade no reino dos céus. O reino dos céus não é igual, a reveria, igual o reino das trevas. No reino das trevas tem uma ilustração que fala até assim: se você está em cima do muro, você já está lá. Então para ele nem importa, irmão, o que vai acontecer. O que importa é ele paralisar a eficácia do poder de Deus sobre a sua vida. Ele conseguiu isso? Top. Missão concluída com sucesso. E ele pode até te deixar participar de uma igreja. Vai ser o crente senta, levanta. Quantos conhecem o crente senta, levanta aí? O pastor fala, levanta para ler a Bíblia, ele levanta. Agora senta para ouvir a palavra, aí você senta. Aí levanta para orar, e aí levanta. Crente senta, levanta. Aí sai daqui, vai lá para fora, é uma vida de derrota, de tristeza, de sofrimento. Expondo sempre, irmão. E muitas vezes a palavra do Senhor diz isso, que o próprio Espírito de Deus endurece o nosso coração para não ouvir a voz de Deus, se submeter às consequências de uma vida sem ouvir a voz de Deus, para que talvez essa vida desperte em nós algo que neutralizados nunca ia despertar, pastor. Talvez você chegou aqui nessa noite, nesse ponto, sem conseguir ouvir a voz de Deus faz tempo, criticando tudo e todos. Critica teu marido, critica teu trabalho, critica tudo o que acontece, critica você mesmo. Quantos já se criticaram no espelho? Fala a verdade, você está aqui. Eu não faço nada que presta. Teve uma vez que eu trabalhei com um senhor de idade. 75 anos de idade, irmão, e fazendo muro. E eu estava lá ajudando ele a fazer um muro lá em Sorocaba. Aí ele errava as coisas. Mas eu sou um burro, eu sou uma anta, eu sou um jumento, eu sou um... Oh, Mavarão, para com isso em nome de Jesus. Ei, você conhece? Quem sabe você não está se vendo nessa história? De estar, sabe, sem ouvir a voz de Deus faz tempo. E eu quero levantar mais um alerta aqui no seu coração. Não endureça mais o seu coração, porque o próximo passo pode ser o próprio Deus permitir que coisas aconteçam pela dureza do teu coração, para que então as consequências cheguem e talvez te dê um chacoalhão. Não vá nessa rota, irmão. Se curva diante do Rei. É a rota mais segura que existe. Mas eu vou ter que me humilhar. Faça, porque nisso Ele será glorificado. Vai pedir perdão mesmo você sabendo que você tem razão, porque nisso Ele será glorificado. Vai buscar se reconectar seus relacionamentos. Vai buscar honra. Sabe, pede perdão por coisas que você já falou quando as pessoas não estavam ouvindo. Ah, mas eu vou me expor. É melhor você se expor do que o próprio Deus permitir a exposição. Porque quando Ele permite a exposição... Eu ouvi um ensino do pastor Márcio falando assim, que ele tem um jeito de lidar com os pastores da igreja dele. Nós estamos falando de um homem que completou e jubilou, tá? Ele jubilou com 50 anos de ministério pastoral. Meu Deus. Pastor, estou chegando ali nos 10, mais ou menos, 8, né, vida, mais ou menos. E a gente olha e fala assim, Jesus Cristo de Nazaré, né? Quanta água já rolou debaixo dessa ponte. Não é nem um quinto, irmão, do que o homem viveu no ministério, estou falando de vida não, ministério pastoral, 50 anos. E aí sabe qual que foi uma verdade que ele trouxe para esse ministério? Que quando os liderados dele confessassem um pecado, ele traria uma via de restauração. Pecado confessado, restauração. Agora, quando o pecado fosse denunciado, exclusão do ministério. Carta pública. Fulano foi excluído do ministério. Não carrega mais o DNA dessa casa. Não carrega a identidade dessa casa. De hoje em diante, tudo que ele fizer, o nome Lagoinha não está atribuído à imagem dessa pessoa. Pecado denunciado. Você pode falar, nossa, duro esse pastor, sim ou não? Pecado denunciado, irmão, não tem arrependimento. Talvez a pessoa só vai vir atrás de
fazer alguma coisa para tentar apagar o incêndio que foi gerado. Mas agora um pecado que foi confessado é porque teve esse toque do Espírito Santo de restaurar as coisas. E a pessoa se submete ao governo. Dói. Só que a glória dele é manifesta. Qual o ser humano que na carne, irmão, vai pedir perdão mesmo sabendo que está certo? Qual ser humano que na carne se humilha para pedir a bênção do outro? Fala para mim, qual é a carne que sustenta um troço desse? Se não for a glória de Deus sendo manifesta. É nisso que a glória de Deus vai sendo manifesta. Para encerrar essa mensagem. Depois que nós aprendemos a viver debaixo da glória manifesta de Deus, no 111 fala sobre a manifestação glorificando. 112 fala sobre as bênçãos liberadas sobre essa criação que entendeu o processo e se submeteu. Agora, vamos para o 114 para a gente fechar com chave de ouro, sim ou não? Quero te pedir um favor agora. Não dá nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Poupa teu fôlego. Porque vai chegar um momento que eu creio, eu imagino isso no meu espírito. Que daqui a 2 minutos, essa igreja vai explodir em celebração a Deus. Pelo tamanho da glória dele. Olha só. Salmo 114. Mostra-nos a realidade de um povo que andava com Deus no deserto. A realidade de um povo que andava com Deus no deserto pode soar aos olhos que não conseguem ver o mundo espiritual, até meio que uma punição ou um caminho para alcançar algo. Mas eu tenho a palavra de Deus no seu coração essa noite. O deserto, irmão, é a escola preparatória de Jesus Cristo. Ele nos leva ao deserto. Não é para falar de amor igual a música canta. Mas ele nos leva ao deserto para editar a gente, para consertar algumas coisas, pastora, para apertar uns parafusos que estavam meio soltos, sabe? Botar algumas coisas no lugar. E nessa escola nós vamos sendo moldados para nos tornarmos os representantes do reino dele. Então quem olha de fora fala, o povo estava em escassez, o povo não tinha onde dormir, o povo estava errante no meio do deserto, vivendo da misericórdia de Deus como maná, sim ou não? Mas no mundo espiritual, irmãos, eles carregavam uma presença que os olhos naturais não conseguiam ver e nunca conseguiram ver. Já aqueles que conseguem honrar a Deus, recebem a presença em um nível que os olhos naturais não veem, mas que a criação respeita e se submete. E não tem a ver com a gente, tem a ver com a presença. Onde você tirou isso, pastor? Salmo 114. Olha só o que está escrito aí. Quando o povo de Deus foi chegando, carregando a presença, o povo que representa Deus foi chegando, sabe o que aconteceu? A natureza começou a se movimentar. O mar fugiu. O mar fugiu. O rio recuou para que aqueles que carregassem a presença conseguissem passar. Não tem a ver, irmão, com um cajado levantado. Não tem a ver com um homem segurando um pedaço de madeira. Tem a ver com uma presença que eles estão carregando que é tão grande, irmão, que até a natureza se submete a isso. Pastor, como assim? Irmãos, quando Jesus andava na terra, ele andava cheio da presença, sim ou não? Quando a natureza começou a se manifestar naquele barquinho que Jesus estava presente, ele deu um decreto à natureza. E o que a natureza teve que fazer pela presença que estava nele? Se submeter àquele que carregava a presença, carregava o Espírito, estava ligado ao reino dos céus. Irmão, quando nós entendemos tudo isso que está sendo pregado aqui, entendemos que Jesus é o sacrifício perfeito, entendemos que houve sim dor, houve sofrimento, tem que ter dor. Davi fala, eu não vou entregar nada para Deus que não me custe. Tem que ter dor, tem que ter entrega, tem que ter altar, irmão. E quando tem altar, tem bênção. Quando tem bênção, tem presença. E quando tem presença, até a manifestação da natureza já recebeu uma ordem: sirva aos meus filhos, construa
caminhos onde não tem, nasça rio no deserto, a rocha vai dar água. Meu Deus, os recursos necessários vão aparecer para servir aqueles que estão caminhando debaixo da visão, aqueles que estão carregando a presença, aqueles que foram marcados e selados com uma identidade espiritual do reino dos céus. Eu não sei se você entrou aqui por essas portas, irmão, sofrendo escassez material, escassez sentimental, emocional, espiritual. Eu não sei qual é a dor que você carregava quando você entrou por essas portas, mas eu tenho uma palavra de Deus na sua direção, irmão. Uma palavra foi liberada, uma palavra foi liberada. Aleluia, a página virou. Aleluia, tem altar sendo levantado, tem entrega, tem renúncia sendo entregue. E quando essa oferta sobe diante do altar do Senhor, então ele desce na sua presença, a presença é manifesta, então todas as coisas têm que se submeter, o inferno tem que se submeter, a terra tem que se submeter, a água tem que se submeter, a natureza tem que se submeter àquele que carrega a presença. Irmão, não sei se você está recebendo isso no seu espírito, mas se você sair daqui nessa noite carregando a presença do Altíssimo, todas as suas dores não estarão mais lá, porque a presença vai botar para fora, o reino dos céus vai avançar e o reino das trevas tem que fugir. Eles já estão carregando um decreto, nós caminhamos debaixo de um decreto, nós guerreamos a partir da vitória de Cristo na cruz, irmão, a partir da glorificação do Filho. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso, mas se você sair daqui com esse DNA espiritual, você não volta mais para a mesma realidade, a realidade será mudada hoje, porque você volta carregando a presença. Aleluia, irmãos, celebra a Deus no seu lugar com intensidade, se você recebe isso no teu espírito. Aleluia, o ambiente reage, as trevas reagem, a água reage, a cidade reage. Aleluia, nós estamos debaixo de uma visão, irmão. Deus nos deu uma visão, remir essa cidade. São Paulo vai ter que reagir, porque aqueles que carregam a presença estão se levantando em marcha. Aleluia, nós vamos marchar, e essa cidade terá que entregar os frutos, essa cidade será liberta, essa cidade terá que reagir àqueles que carregam a presença. Aleluia! São Paulo precisa olhar para Ipa e reconhecer que tem alguma coisa diferente acontecendo. Que não é um povo qualquer ou mais um assentamento de crente, mas são os filhos que carregam a presença. Meu Deus! Salmo 109, não venceu o Messias. O Messias assumiu o trono no Salmo 110. O trono gerou adoração no Salmo 111. A adoração transformou um povo no Salmo 112. E no 114 a glória sobre esse povo começou a alterar a realidade em redor. Meu Deus, o mar fugiu, a rocha veio servir o povo, o rio retrocedeu. Irmão, a natureza está clamando a manifestação dos filhos. A natureza recebeu uma ordem: sirva os filhos. E então ela está clamando pela manifestação dos filhos, porque ela precisa entregar aquilo que foi decretado a ela. Lá, machore, anda lá, bracea. Aleluia! Chegou a nova temporada onde nós não vamos precisar ir atrás de recursos, porque a própria natureza vai entregar. Aleluia! Nós vivemos debaixo de um decreto que os segadores vão à frente, deixando que o alimento caia, deixando que aquilo que é necessário caia, para que então a visão sustente-nos dentro da visão. Meu irmão, não sei se você está entendendo onde Deus está nos levando. O que importa é nos preocupar-nos somente com uma coisa: em sermos um só povo, que fala uma só língua e serve um só Deus, debaixo de uma só voz, debaixo de uma só visão. Então a habilitação para o impossível é estabelecida. Aleluia! Aleluia! Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando. Meu Deus. Meu Deus.
Quando eu fecho os meus olhos, eu posso ver esse dia, irmão, em que tudo em redor vai começar a reagir à presença dessa casa. Escreva isso no teu espírito, escreva isso no seu celular, guarda essa palavra. Uma palavra está sendo liberada nessa noite. Não é a palavra do pastor da igreja, é uma palavra do céu sobre a igreja. Eu fecho os meus olhos e eu posso ver a realidade em redor mudar. Eu posso ver comércios abrindo, eu posso ver as coisas aquecendo, eu posso ver as trevas recuando, esses terreiros que tem nessa região fechando um a um. Eu vejo as placas de aluga-se, eu vejo as placas de vende-se. Aqueles que habitavam não habitam, porque o reino dos céus está se manifestando e o reino das trevas precisa recuar. Esse decreto já está liberado na natureza, já existe uma palavra. Agora o que falta? Os filhos que vão receber esse DNA para espantar o reino das trevas, os filhos que vão caminhar debaixo desse decreto, os filhos que vão fazer usufruto da presença manifesta para expandir o reino, e nenhuma força das trevas permanecerão, porque existe uma palavra pairando sobre essa casa. Aleluia! A presença manifesta vai alterar a realidade em redor. A presença manifesta, os filhos reunidos debaixo do mesmo DNA, debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo espírito, habilitação para o impossível, e então a realidade em redor vai começar a se manifestar. Como o mar que era o impossível para aquele povo fugiu, eu vejo as nossas necessidades fugindo, eu vejo a falta de dinheiro fugindo, eu vejo a falta de aliança fugindo, eu vejo a falta de honra fugindo, eu vejo as dificuldades fugindo do meio do povo. Eu vejo, por quê, pastor? Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com o homem, tem a ver com a presença, e quando a presença chega, muda todas as coisas. Aleluia! Eu vejo o teu pior dia indo embora, eu vejo aquela realidade sendo mudada, eu vejo o dia da vergonha sendo mudado, eu vejo as lágrimas que você chorou no secreto, perguntando: Deus, até quando isso vai acontecer? Aleluia! Isso será um grande testemunho em que a glória de Deus será, aleluia, apresentada nesse melhor dia. Aleluia! O pior dia será transformado no melhor dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadeias sendo quebradas hoje em nome de Jesus, que a presença está manifesta nesse lugar. Irmãos, eu sinto a glória de Deus tão grande hoje sobre essa casa. Eu vejo no meu espírito como um temporal, sabe, temporal, tempestade, chuva, e de repente começa a se dissipar essas nuvens densas e vem aquele raio de luz assim, do sol raiando, sabe? Eu vejo isso sobre a nossa igreja, aleluia. Um ponto de luz em meio às trevas, alabraçor e andalamacê. Nós vamos levantar um altar em honra ao Senhor nesse lugar. Nós vamos estabelecer nesse lugar um memorial de honra ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos escrever aqui nessa lateral com letras garrafais: Senhor Jesus reina sobre esse lugar. De onde os olhos baterem nesse prédio, nessa geografia, verão essa luz sendo resplandecida sobre o nome Jesus. Jesus. Vão olhar do sul, Jesus. Vão olhar do norte, Jesus. Vão olhar do leste, Jesus. Vão olhar do oeste, Jesus sendo exaltado, memorizado e, aleluia, glorificado no nosso meio, irmão, na nossa casa espiritual. Isso será um marco nessa geografia. Ora, massori, cantar, abracei. Aleluia, aleluia,
Assim como Deus levantou uma vez, aleluia, autores inspirados pelo Santo Espírito para anunciar, anunciar as glórias do nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é único. Ele é o único que anuncia o fim antes do começo. Como Ele vai anunciar o fim antes de ter começado, irmão? Porque Ele é o fim, Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é o futuro, Ele é tudo. Eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou, meu Deus. O grande eu sou está se manifestando nessa noite. E Ele está te dizendo nessa noite: filho, filha, lamassori anda labracere anda labrassori, aramassori anda labracere. Entrega no altar do Senhor. Levante um memorial diante do Senhor. Esvazie-se de si, para que Ele encontre espaço para derramar da presença. Obrigado, Jesus. E tudo que você está carregando de pesado, a presença vai aliviar. As trevas terão que recuar. As dores terão que recuar. Tudo o que você precisa vencer vai ter que vir te servir. Curve sua cabeça no seu lugar em nome de Jesus. Coloca uma música de guerra aí, de fogo, Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Tem visitante aqui nessa noite, sim ou não? Não, só os filhos da casa. Ô glória. Gostei assim. Quero fazer um apelo aqui nessa noite. Vem aqui os pastores, por favor. Pastoras. Os relacionamentos interpessoais, eles tendem a ir esfriando, sabe? Um casamento é assim. Se a gente não inova, se a gente não busca uma novidade, se a gente não se antecipa, se a gente não faz alguma coisa, parece que vão virando dois amigos compartilhando a vida. Sim ou não? E a tendência nunca é melhorar. Automaticamente, nunca é melhorar. Se alguém não dá um tapa na mesa e fala assim, deixa eu fazer uma surpresa, deixa eu buscar uma ferramenta, deixa eu mudar isso aqui, a tendência natural não é que isso se resolva sozinho. Os relacionamentos interpessoais funcionam do mesmo jeito. E os relacionamentos dentro da família espiritual também funcionam do mesmo jeito. Se nós não fizermos nada, irmão, a ladeira é grande, só vai descendo. Eu sei que no passo desses anos todos, dentro dessa dinâmica de relacionamentos aqui, você pode ter ouvido coisas que te entristeceram. Pode ter passado tanta coisa na sua vida. E eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração nesse momento. Eu não quero ficar falando aqui para depois não falar que eu estou dando indireta para ninguém. Mas é tempo da gente se submeter ao governo do Rei que está de pé no trono dele nessa noite e entregar nesse altar, irmão, as reservas e aquilo que tem preenchido espaços para que o Espírito desça e te preencha por inteiro, te sopra nessa nova direção ministerial. Eu quero te convidar a vir aqui à frente.
Se você sente que ao longo de anos esfriou algum nível de relacionamento, seja com alguma liderança da igreja, seja com algum irmão dentro da igreja, qualquer relacionamento com a tua família espiritual, se isso esfriou, gostaria que você viesse aqui à frente, receber essa imposição de mãos desses homens e mulheres de Deus que estão aqui, sabe, para marcar de fato essa nova temporada, selar essa entrega, levantar esse altar diante do Senhor, de nos esvaziarmos de nós, para que então a presença venha. Meu Deus, a consequência, irmão, do esvaziar de si, da obediência à voz, é o Espírito descer com poder e com glória. E eu tenho uma convicção no meu espírito que esse culto vai acabar de uma forma extraordinária, com a presença intensa aqui no nosso meio. Quem sabe o nível de uma atmosfera espiritual tão forte, que não vamos conseguir ficar de pé. Eu tenho essa impressão no meu espírito que esse culto vai acabar numa nuvem de glória. Vamos construir isso juntos, irmãos. Vamos nos tornar esse povo alinhados em um DNA espiritual, chamados e eleitos por Deus para carregar a presença. Não importa o que vai custar se livrar de fardos para ser leves e poder carregar a presença, mas que quando nós chegarmos diante dos nossos desafios, o império das trevas recue em nome de Jesus, que a terra entregue os frutos, que o milagre aconteça, que o gigante caia, que o impossível se renda aos projetos do céu. Sai do seu lugar nessa noite em nome de Jesus. Se você já passou uma temporada e o seu coração está, precisando ser aquecido mais uma vez na fé, receber uma nova porção do Espírito Santo, acender a chama mais uma vez, aleluia, do amor a Cristo, reconhecer a grandeza dele. Irmão, ser avivado nessa noite, vem aqui à frente em nome de Jesus. Hoje é noite de mudança de estação, uma palavra já foi liberada. Nada fica do mesmo jeito se nos submetemos à vontade do Eterno nessa noite. Existe uma palavra pairando sobre essa igreja nessa noite.